privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor, no altar da casa, para ministrar a palavra. Agradeço ao pastor Cláudio Roque, a igreja, pelo carinho, convite. Louvado seja Deus, é bom estar com vocês, amém? João capítulo 6, vamos ler 2 versículos, aproveitando que os irmãos já estão em pé. Vamos ler lá no verso de número 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém? Amém. Podeis assentar. O pastor Cláudio Roque estava falando antes aí sobre a questão do ensino. Isso é de fundamental importância para a igreja. Eu tenho andado, não muito, mas tenho andado um pouco por aí pelo estado, pelas nossas igrejas, outros lugares. Depois que parei de pastorear a igreja e escrevi uns livros, enfim, comecei a andar por aí, pregando, levando a palavra de Deus. E a gente nota a necessidade, a carência de ensino nas igrejas, principalmente nós assembleianos de um modo geral. Nós amamos muito a emoção do Pentecoste, realmente é bom, necessário, maravilhoso, mas Deus também nos deixou com esse grande desafio de estudar a palavra, porque nela está a revelação de Deus. E se vocês verem esses 2 versículos que eu li ali no último 59, que Jesus estava ensinando na sinagoga. Se você prestar atenção, você vai encontrar Jesus muito mais ensinando do que pregando. Mas os milagres e sinais sempre fizeram parte do ministério dele. Então não pode separar uma coisa da outra. Somos pentecostais, gostamos do mover, da emoção do Espírito, dos sinais sobrenaturais de Deus. O nosso meio é necessário, mas nós temos que administrar o tempo com o crescimento do conhecimento, da experiência, de uma fé firme alicerçada na palavra. Principalmente nesses dias desafiadores de atualmente, em que o Evangelho está sendo grandemente atacado pelas forças do mal. Não se impressione com esse negócio de satanismo e coisa que está aí, mas se preocupe com as infiltrações do inimigo na igreja para confundir, roubar a verdade, enrolar a vida de muita gente. E o que eu percebo muito das nossas igrejas, de modo geral, certo? Não apontando um ou outro, mas assembleianos de modo geral e algumas outras semelhantes, que a maioria do nosso pessoal não sabe nem explicar a razão da sua fé, no que ele crê. Não é simplesmente eu creio em Jesus. Tem muita coisa na Bíblia que nós cremos, que envolve toda essa revelação. E a maioria dos nossos não tem uma linha de fé definida, não sabe explicar, não sabe dizer da sua fé. E como a gente vai evangelizar e testemunhar se nós não sabemos explicar nem no que nós cremos? Qual é a nossa linha de pensamento, teológica, bíblica, de fé, prática? A maioria dos nossos membros não sabe explicar. Faz uma pesquisa, pergunte. Vocês sabiam que a igreja tem um chamado credo? Muitos não sabem. O que nós cremos? No único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 pessoas. Cremos em Jesus Cristo, que morreu na cruz. Cremos no poder do sangue, que perdoa os pecados. Cremos no Espírito Santo, mover de Deus. Cremos que Ele vai voltar, amém, que Ele morreu e ressuscitou no 3º dia. E vai indo. É uma lista muito grande do nosso credo. O que nós cremos? O que nós pregamos? Eu trouxe aqui, que é doação, a caixa de folhetos, é uns livretinhos com a mensagem evangelística para missão e evangelismo, amém? É doação da Secretaria de Missão, então é aquela caixinha menor. A outra caixa são 20 bíblias de estudo do Ministério de Missueg, também é doação, mas acho que é bom para quem vai vir no culto de terça, tá? É a Bíblia de estudo. Como eu trouxe 20, acho que seria uma por família, né? Por exemplo, o pastor chama aí, eu não conheço as famílias, então um representante de cada família aí pega uma Bíblia aí. Aí vem na terça para o estudo. Aí já traz a Bíblia junto. Vamos agendar um evento estadual de missões com o pastor lá de Goiânia, que através dele nós conseguimos essas Bíblias, e nós vamos ver se conseguimos mais para o estado aí, né? Mas daí no evento de missões. Hoje é domingo, é culto de ceia, não vamos ser longo não, mas vamos à meditação na palavra do Senhor então para essa noite, amém? Glória a Jesus.
Aqui nós lemos apenas 3 versículos, é importante, de um assunto longo, certo? Peguei uma certa conclusão aqui no assunto. Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. É sabido, irmãos, que a Bíblia, no seu original, os escritos, os livros, não estavam separados como nós temos hoje organizado, bonitinhos, capítulo, versículos, parágrafos, esses títulos assim, não existia. O original era apenas um texto corrido, cada livro, não estava assim separado. Não entendendo isso ou não sabendo disso, às vezes a gente confunde, acha que mudou de assunto aqui, mudou de assunto ali. Foram escritos num texto só, corrido, sem essas divisões. Isso foram séculos mais tarde que foi assim separado, para ficar mais fácil da gente ler, da gente se achar, né? Então hoje assim facilita. Você imagina se a gente abrisse um livro desse aqui e não tivesse um capítulo, um versículo, até a gente achar aí, imagina a dificuldade. Por isso que eu digo assim que foi um grande milagre, lá em Lucas capítulo 4, o dia que Jesus estava na sinagoga e trouxeram o rolo, naquele tempo também não era assim, aqueles pergaminhos, aqueles enormes rolos, né? E trouxeram o rolo do livro do Isaías, e Jesus pegou e leu exatamente o que nós temos hoje no capítulo 61, que ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, e assim, ele segue. Então Jesus pegou e leu. Então imagina, não estava separado por capítulo, versículo, nada, foi abrindo aquele rolo e leu aquele trecho. Então foi uma coisa direcionada pelo Espírito de Deus, e Jesus diz: hoje se cumpre no meio de vós essa palavra. Então a Bíblia ela não foi escrita assim, separada por capítulo, versículo, da maneira bonita que nós temos hoje, que nos facilita tanto. Então, se nós olhar o texto que aqui lemos, apenas um trechinho pequeno, porque o trecho aqui é longo, esse assunto começou bem antes ali. Se você der uma olhadinha, um pouquinho antes ali, no início do capítulo 6, ele está falando da multiplicação dos pães. Então Jesus anteriormente ali, discutindo com os judeus, ele estava se declarando filho de Deus, mas o povo não acreditou. Aí ele diz que ele se retirou para um lugar deserto, é o que diz aí no início do capítulo 6. Esse fato está registrado em Mateus e também em Marcos, e cada um dá uns detalhes a mais, né? Então lá diz que o Senhor saiu por uma região deserta, ou região de Betsaida, e aquela multidão seguiu a Jesus, né? Uma grande multidão. Jesus disse para os seus discípulos para descansar um pouco, escapar um pouco do povo e descansar, mas o povo foi atrás. E a região era deserta, então não deixaram nem Jesus nem os discípulos descansar. O povo foi atrás. E diz que Jesus começou a curar e fazer milagres, e a hora foi passando. Sabe esses momentos abençoados, quando a gente tem aqueles cultos no mover de Deus, que a gente esquece da hora, né? E passa tudo e vai embora. E era Jesus curando, Jesus libertando, e o povo vai ficando. Dali a pouco bate a fome, as energias vão, a multidão estava ali. Alguns dos escritores ali diz que Jesus quis provar os discípulos, disseram que vamos dar de comer para essa gente, dá vocês de comer, o que vão fazer? Alguém acha um moço que tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplica esse pão, esse peixe, e alimenta aquela multidão, que eram mais de 5.000 pessoas. E alguns fazem a conta porque a tradição e o costume da época, eles contavam somente os homens adultos, não contavam mulheres e crianças. Então deveria ser no mínimo triplo desses 5.000. Tem contas que se fazem, mas ali diz 5.000 homens. Então Jesus multiplicou e alimentou aquela multidão, e diz assim que ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Um milagre extraordinário que Jesus opera. Aí diz ali que o povo quis nomear Jesus a rei naquele momento, e Jesus fugiu deles e disse que foi para o monte orar. O povo queria fazer ele rei. Marcos e Mateus diz que Jesus ordenou os discípulos a passar o mar. Marcos diz que Jesus forçou os discípulos a entrar no barco e passar o mar da Galileia. Mas Jesus foi para o monte orar. E aqui João diz que ele escapuliu ali do povo que queria fazer ele rei naquele momento. Talvez alguém diga assim: que maravilha, né? Realmente ele veio para ser rei, só que a visão deles não era essa.
A visão deles é o seguinte: esse camarada pode nos dar pão e peixe todo dia, ele pode nos libertar do poder de Roma, porque Israel era escravo de Roma, vamos dizer, dominado por Império Romano na época. Então eles viam Jesus, aí esse pode nos libertar do Império Romano, não vamos depender mais dele, esse pode nos dar pão e peixe. Quanta gente hoje que só vive pelo pão e peixe, né? Em todo sentido, dentro das igrejas, política também, hoje, você deu pão e peixe, tá bom, matou a fome, o resto não interessa. Então a visão deles não era nada espiritual, vamos fazer Jesus aqui, vamos proclamar ele rei, ele pode nos dar peixe e pão todo dia, pode ser o nosso rei, isso basta. Então quando a gente está com fome é um perigo, né, mano? É um perigo. Aí Jesus faz isso aí, manda os discípulos e ele fica lá e vai orar. Talvez estava orando decepcionado, esse povo não entendeu nada. Você vai ver isso mais tarde, um pouquinho aqui adiante. Mas os discípulos no mar passam a enfrentar uma tempestade, uma grande tempestade. É tão curioso que Jesus ficou para lá e os discípulos foram. Não era muito longa a viagem, mas eles estavam mais ou menos, segundo os cálculos, uns 4 quilômetros a 5 quilômetros dentro do mar. Mas eles saíram à tardinha. Então estavam a noite inteira batalhando com aquela tempestade, porque diz ali nessa história que pela 4ª vigília da noite Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. 4ª vigília da noite no sistema judaico seria entre 3 horas da madrugada e 6 horas, então significava que estavam desde a tardinha remando com a tempestade no mar a noite toda até a madrugada, gente, não era pouca coisa. E Jesus vem caminhando sobre as águas. Aí Marcos diz assim, que eles deram grandes gritos de medo, de pavor. Mateus também diz que eles ficaram assustados e gritaram assustados. Pensaram estar vendo um fantasma, uma coisa estranha. Uns barbados pescadores, não acostumados no mar, com medo de fantasma. Eram muita crendices também naquele tempo. Então aí eles assustados com aquela visão, aí Jesus disse, não tema, não se assuste aí, calma, sou eu mesmo. Pedro, isso o João não registra, mas o outro evangelho registra, que Pedro diz, então Senhor, se tu é Jesus aí, tu é o Senhor mesmo? Então manda que eu vá ter com o Senhor também caminhando sobre as águas. E Pedro desce e vai caminhando sobre as águas. Mas quando ele está no meio termo, e esse é um dos nossos problemas, ele não tinha mais o barco para se apoiar e ainda estava longe de Jesus, ele se assusta com o vento e com as ondas e começa a afundar. Quando ele grita por socorro e Jesus socorre ele, Jesus diz, homem de pouca fé. O que nós começamos a ver aqui? Jesus havia multiplicado o pão, Jesus havia feito aquele milagre, Pedro se encoraja até dar uns passos em cima d'água, mas quando ele não tem mais no que se apoiar, teria que se apoiar somente na fé e na confiança, ele vacilou. Então isso também é nós, às vezes a gente está muito encorajado, muito corajoso, enquanto tem alguma coisa para estar se agarrando. Aí a gente está corajoso, mas quando não tem mais nada, perdeu o controle de tudo e só a fé tem que funcionar, aí que é o problema, aí é a grande prova, né? Aí é a dificuldade. Estava ministrando sobre Atos 27, quando Paulo enfrentou a grande tempestade no mar e ficaram 14 dias perdidos no mar, naquela tempestade, e ali diz que fugiu a esperança de toda aquela tripulação de sobreviver, o povo, era 270 e poucas pessoas no navio, 14 dias perdido no mar. Aí vem Paulo, depois de receber uma visita do anjo, e ele se levanta e diz o quê? O anjo do Deus a quem eu sirvo esteve comigo essa noite e disse que ninguém mais vai se perder. Ninguém vai se perder, nem uma alma. Só que antes dele sair da ilha de Creta, eles não acreditaram no Paulo. Estavam muito confiantes no navio, na experiência do capitão, do comandante do navio e de tudo mais. Não, Paulo diz, não é bom viajar. Não, podemos. Comandante, que o tempo está bom, o vento está favorável, nós vamos. Aí quando tudo pereceu, que não tinha mais nada em quem se apegar e quem confiar, daí eles acreditaram em Paulo. Daí isso era a única coisa. Então mais ou menos é assim a nossa vida. E aqui na história, então Jesus faz esse grande sinal, socorre os discípulos ali e acalma a tempestade e tudo se resolve e chegam tranquilo do outro lado do mar. Só que daí no outro dia, aquela multidão que tinha comido pão e peixe na tarde do dia anterior, já tinha passado o resultado do pão e do peixe, a fome já tinha batido de novo. As coisas são passageiras, né? Então aí já tinha passado o efeito do pão e do peixe que eles tinham comido na tarde, eles estavam com fome de novo e procuraram Jesus de novo. Sabe essa gente que vive atrás de Jesus só porque quer milagre e não quer outra coisa?
É isso que nós estamos vendo aqui, muito claro nessa passagem. Precisa de pão, ele vem, recebe o pão. No outro dia está com fome de novo, ele vem de novo, porque é outra coisa. Esse pão pode ser qualquer coisa. Hoje é empresa, é negócio, é trabalho, é isso, aquilo, é dinheiro, é um monte de coisa, né? Que o evangelho terreno, materialista que virou por aí. Então já estava naquele tempo. Então daí estava com fome de novo, vamos lá atrás de Jesus. Chegaram, Jesus não estava mais ali. Se informaram ali para os discípulos, foram lá para o outro lado do mar, ele deve estar para lá. Pegaram os barquinhos e foram atrás de Jesus. No outro dia, chegaram lá e encontraram Jesus. Lá no verso 25 do capítulo 6 diz aí: e achando na outra banda do mar, disseram, Rabi, o que significa mestre, como chegaste aqui? Porque eles viram que só os discípulos tinham entrado no barco na tarde anterior para atravessar o mar. Jesus não entrou no barco com eles. Vê que Jesus foi encontrar os discípulos caminhando sobre as ondas e encontrou no mar. Mas a multidão não viu isso. Então, quando chegaram, surpreenderam. Como é que o senhor chegou aqui? Nós éramos de barco. Os discípulos eram de barco sozinhos na tarde anterior. Senhor, como o senhor chegou na nossa frente aqui? E Jesus não respondeu essa pergunta. Existem coisas que Deus tem uma revelação somente para aqueles que têm comunhão e intimidade com Ele. Para os seus discípulos Ele se revelou caminhando sobre as ondas, algo extraordinário e sobrenatural, que a multidão não viu, não presenciou e não recebeu, porque a visão deles não era espiritual, a visão deles era terrena e material. Enquanto nós tivermos com uma visão voltada para baixo, nós não alcançamos as grandes revelações de Deus. Não alcança-se as grandes experiências. Então o que aconteceu? Jesus não respondeu essa pergunta, mas trouxe uma repreensão de certa forma. Veja bem o que ele disse. Jesus respondeu-lhes e disse, no verso 26, na verdade, isso é uma tradição judaica também, quando ele repete essa palavra, ele está dando ênfase, certeza, garantia de que é uma verdade absoluta, uma redundância, mas é essa que significa. Na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, aleluia, mas porque comeste do pão, está entendendo? Vocês vieram atrás de mim de novo, não por causa do sinal, mas que sinal? Do poder sobrenatural. Antes desse período aí, dele ir para o deserto e multiplicar o pão naquela região deserta, ele estava discutindo com o povo e com os fariseus, quando ele se declarou filho de Deus e eles não acreditaram. Aí ele vai para o deserto, multiplica o pão, mas eles não entenderam o sinal, eles continuaram querendo pão e peixe e não entenderam o sinal espiritual. Que sinal era esse? Que Jesus é o Deus poderoso que se fez homem e veio entre nós. Que João, no capítulo 1 do Evangelho, disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. João alcançou a visão, entendeu? Mas o povo não estava vendo isso. E aí é que Jesus dá essa exortação. Vocês não vieram por causa do sinal, mas por causa do pão e o peixe, que ele bateu a fome na barriguinha de novo, vamos lá atrás dele, tem mais pão, afinal não sobrou 12 cestos, entende isso? Como nós temos uma visão pequena, e principalmente nos dias atuais, e que o povo só corre atrás dessas coisas, e esquece do sinal, ele estava se revelando como filho de Deus, Deus que se fez homem, está entre nós, essa era a revelação, esse era o motivo do sinal sobrenatural. Todos os milagres do Senhor têm a finalidade de revelar-se como Deus, entre nós o poder e a salvação e o milagre que Ele veio fazer. Todos os milagres do Senhor têm essa finalidade. Então nós não podemos pegar o Evangelho e ficar com foco só em milagres. Nós temos que entender que os milagres são sinais de Deus entre nós e precisamos crer. Mas que sinal é esse? Para a salvação. Porque o resto aqui, de um jeito ou do outro, vai acabar, gente. O mundo vai acabar. A Bíblia revela isso. Então não adianta se apegar muito a essas coisas. É a história da fome. Você come bastante agora, conforme o seu metabolismo, daqui umas 3 horas está com fome de novo. Daqui umas 5 horas você está com fome de novo. Tudo passa aqui. E aí então é essa que começa a discussão. Então Jesus não respondeu como ele passou o mar, como ele chegou lá para aquela multidão. Só disse, vocês vieram aqui por causa do pão e do peixe, não por causa do sinal do poder de Deus. Aleluia. E aí começa uma discussão. E ele diz, olha, trabalhem não pelo pão que perece,
ou seja, esse pão que só tem um efeito passageiro por poucas horas, tudo passa, tudo perece, não trabalha por essas coisas que perecem, mas por aquela que permanece, aleluia, para sempre, para a eternidade. Louvado seja Deus. Ou trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, mais uma vez ele se apresenta como o Filho de Deus, vos dará. Filho do Homem vos dará. Vê que a discussão tinha começado, que está aqui lá no capítulo 5 ainda, quando ele se declarou Filho de Deus e o povo queria apedrejar ele, porque eles estavam tão apegados à mentalidade e à tradição deles, e tem Moisés como um ídolo deles, de certa forma. Deus o livre contrariar Moisés para o judeu é uma blasfêmia. E aí então bate toda essa discussão. Aí eles dizem: que faremos para executar as obras de Deus? Uma coisa meio hipócrita da parte deles, né? Mas disseram: mas então, Jesus, o que nós faremos para executar a obra de Deus? O que Jesus respondeu? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Aleluia! Ninguém pode fazer a obra de Deus se não crê em Jesus Cristo como o Messias, o ungido, o enviado. Então estava toda aquela discussão sobre milagre, sobre sinal, sobre isso, sobre aquilo, mas Jesus disse: a obra, para fazer a obra, vocês precisam crer naquele que foi enviado. Quem? Eu. É isso que Jesus estava dizendo. Eu, o Filho. Se vocês não crerem, não tem como. Então esse continua sendo um princípio fundamental. Se nós não crermos em Cristo e em todo o seu ensino e procurar seguir, não adianta querer fazer obra para Deus também, não vai funcionar. Como vai funcionar numa coisa que você não crê direito? Só tem autoridade quando você crê, só pode ter verdade quando você crê. Aí o que eles disseram? Que sinal tu pode fazer para que vejamos e cremos em ti? O que tu opera? Nossos pais lá no deserto comeram maná. Que história é essa? Está lá na lei, Pentateuco, lá, Deus e diante lá, que por 40 anos o Senhor sustentou o povo no deserto com maná. Toda manhã amanhecia um maná, que era, eu chamo de pão, outra coisa, era uma espécie de num floco, uma coisa assim, que amanhecia no orvalho da manhã no deserto, todas as manhãs. E eles tinham que colher uma porção só para aquele dia, não podia pegar para outro dia. Então isso era exercer fé. Tinha que pegar a porção para o dia, acreditando e confiando que na manhã seguinte Deus ia prover de novo. Então, além de tudo, é uma lição de fé. Então, assim, no deserto, Moisés deu o pão todo dia, 40 anos lá para o povo. E tu, o que tu opera? Então, veja bem que a discussão era muito longa. E Jesus disse: olha, na verdade, Moisés não deu o pão do céu, coisa nenhuma. Por quê? Porque eles comeram o pão e morreram. Tem alguém deles vivo? Claro que não, já passaram séculos. Não tinha mais ninguém. Então o que Jesus disse? Eles comeram maná, comeram, mas morreram. Então aquele não era o pão do céu. Qual é o pão do céu? O pão do céu é o que o Pai vos dá. Que era ele, né? Porque quem comer desse pão vai viver para sempre, não vai morrer. Alguém diz: mas não estão morrendo todo mundo? Aí que é a diferença quando alguém está falando do espiritual e outro está entendendo o material. Por que eles quiseram fazer Jesus rei? Para libertar eles de Roma, para dar pão e peixe. Não entenderam que as profecias dele como rei é para a eternidade, salvação, vida eterna. E essa é a confusão que continua até hoje em muitas igrejas, muitas pregações, muita coisa que não fala de perdão, de salvação, de arrependimento, de conversão, de vida eterna, mas é só um evangelho terreno, é pão e peixe. É uma miséria. Então vê que eles não conseguiam entender essas coisas. E Jesus disse: não, o povo lá no deserto, os pais, né, os patriarcas lá, não foi o verdadeiro pão do céu. Sim, Deus deu maná, mas eles comeram e morreram. Agora eu estou falando que quem comer deste pão, aleluia, vai ter vida para sempre. Aleluia. Esse pão dá vida ao mundo. Aí disseram: então, Senhor, nos dá desse pão. Aí quando Jesus diz: eu sou o pão, aí começou o problema. Por acaso quer que a gente coma a carne e o sangue dele? Sabe que tem muita gente que não entende isso até hoje, né? E então vai longa a discussão. Quem crer em mim, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, se não fizer isso, não tem parte comigo, não tem como. E eles não conseguiam entender isso na cabeça, que Jesus estava falando de coisas espirituais, de coisas eternas. Então hoje é Santa Ceia. Claro que hoje a gente faz de uma maneira bem simbólica, simbólico mesmo. Porque na igreja primitiva, o ato da Santa Ceia, na verdade, era uma refeição. Então tem aquele fato de Jesus na mesa com os discípulos, que eu digo assim, foi a última Páscoa e a primeira ceia, era uma refeição.
Era um jantar, isso é ceia. E aí que deu as confusões, por isso que Paulo deu aquela doutrina que a gente sempre lê em 1 Coríntios 11, você lê toda a história ali. Então começou a haver uma confusão, porque alguns comiam, outros ficavam com fome, uns levavam e não misturavam. Aquilo que a gente fala de ceia de amor, às vezes, né? Uns levavam, mas o que era melhor do seu separavam, e outros que não tinham para levar ficavam com fome. Então Paulo diz, uns comem demais, outros ficam com fome, uns bebem demais, outros ficam, né, com sede e não bebem nada. Então a verdadeira sentido da ceia se perdeu, que era a comunhão. Então até para o judeu também, colocar alguém na mesa para comer junto é um ato de comunhão. Pessoas com quem se tem comunhão. Então esse era o negócio da ceia. Então o que nós fazemos hoje através disso, que foi então, devido ao negócio foi mudando aí o tempo e tradição e costume, a gente faz apenas um pedacinho de pão, longe de ser uma refeição isso, né? Então por isso que eu digo, a gente faz bem simbólico mesmo, um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva para representar o corpo e o sangue de Jesus. Mas essa é a carne e o sangue que devemos comer? Não. Esse é o símbolo. A verdadeira comunhão está no Espírito. Quando você acredita, tem fé, e quando você se alimenta disto aqui, palavra de Deus, oração. Então quando você vem fazer este ato, você está apenas fazendo um ato exterior, testificando. É como o batismo não salva, mas quando você se batiza, você está dando um testemunho público que morreu para o mundo, foi sepultado e ressuscitou para a nova vida em Cristo. Então quando nós pegamos o pão e comemos o pão e tomamos o cálice, estamos dizendo, eu tenho comunhão com Ele, porque já me arrependi dos pecados, já me converti a Ele, eu aprendo da palavra dEle, eu vivo a palavra dEle, eu oro para Ele, eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu tenho comunhão, então eu posso chegar à mesa e comer o pão e beber o cálice como testemunho da comunhão. Não é aquele pão e aquele cálice que te salva, mas é o testemunho de que você é salvo. Só pode participar se você tem essa convicção, senão você está mentindo. Entende? Eu vou ali, como do pão e bebo do cálice, mas eu não creio se eu sou salvo, se eu não sou, não sei, então está mentindo. Porque o ato é um testemunho. Aleluia. Está conseguindo entender? Amém? Já estamos quase virando um culto de ensino, no culto de Santa Ceia, mas glória a Jesus. Então veja bem que a discussão aqui ela foi muito longa. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Verso 47. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Então Jesus é o verdadeiro pão da vida. Vossos pais comeram maná e morreram, mas este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aleluia. Claro que aqui ele está falando de condenação eterna, morte espiritual. O corpo físico vai morrer, não tem jeito. É a sentença que foi dada lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, foi dada uma sentença de morte para o corpo físico. Não tem mais jeito. Paulo diz que é o último inimigo a ser vencido. E vai ser vencido quando? Pela ressurreição. Então veja bem, por isso que Jesus disse, eu dou a minha carne e o meu sangue. Quando que ele deu? Na cruz, morreu por nós. Aleluia. E quando ele ressuscitou, ele nos deu a garantia de vida eterna. Por isso que Paulo mais tarde escreveu, dizendo, se Cristo não houvesse ressuscitado, era vã a nossa pregação. Então, em Cristo nós morremos, fomos sepultados, mas em Cristo nós também nascemos de novo, ou ressuscitamos para a nova vida. Então por isso que ele diz, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Veja o que ele disse no versículo que lemos. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aleluia. Então a nossa verdadeira vida está em nossa comunhão com Jesus Cristo. Santa Ceia é culto de comunhão, mas é só no ato que eu participo? Não, é para aquele que tem uma vida de comunhão com o Senhor o tempo todo. Por que nós assembleanos servimos a ceia somente para quem é batizado nas águas, se converteu e se batizou? Porque hoje tem várias igrejas que dão ceia para todo mundo. Já viram isso? Quantos já viram? Principalmente esses que estão na televisão aí. Não interessa se é batizado, se não é, se está em comunhão, congregando, não está. Eles dão a ceia para todo mundo e dizem que todo mundo pode participar da ceia. Para mim está dando um testemunho mentiroso. Porque como eu estou falando aqui, é a ceia para aquele que creu. Porque ele está testemunhando da sua comunhão. Nós não podemos inverter e achar que se eu comer aquele pão e aquele cálice eu vou me salvar. Não. A salvação é quando você crê e se converte ao Senhor. Aí você é salvo. Aí aquilo ali é o testemunho da sua fé e da sua comunhão.
Mas hoje está invertendo, pessoas que não é convertida, não é nem batizada ainda, e essas igrejas estão dando Santa Ceia, porque botando na cabeça que se ele participar da ceia, ele tem comunhão com Deus. Estão invertendo o processo, vocês não me entendendo? Estão invertendo. Então, se você comer, e se você beber, você vai ter comunhão, e você vai curar, porque Paulo diz que é o cálice da bênção, é o cálice de vida, e não sei o que, tá? Mas é para quem já creu. Se não creu, o que Jesus disse aqui: vossos pais comeram maná e morreram. Esse é o pão que desce do céu, e quem dele comer não morre. Mas não é aquele pão ali, está falando dele, disse: eu sou o pão. Aquele ali é só o símbolo da nossa fé. Então existe muita confusão hoje nesse meio. O pastor falando da questão da necessidade de estudo e de nos aprofundar na Bíblia, exatamente isso, que a nossa fé e a palavra de Deus está sendo grandemente atacada, e é muita heresia entrando no meio evangélico, nas igrejas, tantas e tantas igrejas, e todo dia surgem igrejas novas, ministérios novos, vamos dizer assim, congregações novas, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só, que tem o sangue e a marca do Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro na sua vida, o salvo, aquele que creu, não importa a placa, certo? Então tem gente salva, mas temos outros que não são, é só confusão. Então como a gente vai saber de tudo isso se nós não entrarmos para essa verdade? Então esse é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais. E que isso aqui se repete várias vezes nesse trecho. Eu li só 3 versículos, mas se for ler todo o capítulo, desde o anterior inclusive, você vai ver como se repete aqui essa discussão, porque não conseguia entrar na cabeça do povo, no coração deles, que Jesus era o Filho, o verdadeiro pão. Então o Antigo Testamento é cheio de simbologias proféticas. Em tudo lá você vai encontrar de alguma maneira apontando para Jesus Cristo. Lá em Belém do Pará tem um museu da Assembleia de Deus, e tem muita coisa maravilhosa desde os primórdios, que por lá que começou a Assembleia de Deus, sabe disso, né? Os primeiros missionários Daniel Berg, Gunnar Ving, começou a Assembleia lá em Belém do Pará. Então hoje lá tem, depois do centenário, ficou lá o Museu da Assembleia de Deus. E eu vi o pastor falando que lá tem muitos dos esboços de pregações e coisas dos primeiros missionários que fundaram a igreja. E o pastor que é responsável lá, que guia lá, que explica tudo lá, diz ele: olha, todas as pregações dos nossos missionários, baseados no Antigo Testamento, todas elas dão um jeito de chegar e apontar para Jesus Cristo. Todas. Teve um pastor que foi, parece que mais de 50 anos, pastor da Assembleia de Deus de Curitiba, o Pimentel, já é falecido. Ele dizia assim: se alguém pregar sobre o Antigo Testamento aqui na minha igreja que ele era pastor, né? E não falar de Jesus Cristo, não prega mais aqui. Porque nós temos muitas distorções por não saber fazer distinção entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Não entender a simbologia, a tipologia profética do Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. E aqui está a discussão de Jesus com os judeus que eu não conseguia entender. Eles apegados a Moisés e a tradição de Moisés e a coisa lá, e Jesus dizendo: eu sou. Vê quando ele pegou o livro de Isaías, que falei no começo, lá em Lucas 4, ele leu o que está no capítulo 61 para nós hoje, e ele dizia: hoje você cumpre no meio de essa palavra. Ficaram tudo com o olhão assim para ele, como que dizia, não entenderam nada, entendeu? E aqui essa discussão toda aqui, veja bem, eles não entendiam. Jesus dizendo: sou eu, o Filho de Deus, o pão da vida, o enviado, tudo aquilo com o maná. O que era o maná? Era um símbolo profético apontando para Jesus. O que é Moisés? Um símbolo profético do libertador que tirou eles do Egito. Todos lá você vai encontrar. O que é Salomão? Um tipo de Cristo, o reino próximo, de ponta para Cristo, o rei eterno. Aleluia. E assim vai indo tudo, você vai encontrar lá. Aleluia. Em cada livro você vai achar isso. Então, se nós não olhar e não entender, nós não conseguimos compreender e alcançar essa fé. Essa fé verdadeira em Jesus Cristo. Aleluia. Então diz ele: aquele que comer deste pão viverá para sempre. É a promessa da nossa vida eterna. É o consolo que Paulo aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, falou. Diz: irmão, consolai-vos com isto uns aos outros. Quando Jesus vier, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e junto com os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor, vida eterna. Aleluia. Consolai-vos uns aos outros com isto.
Agora imagina assim, a pessoa que segue um evangelho, apegado só em bênçãos terrenas, a tua empresa prospera, os teus negócios, né? Eu estava quebrado, agora eu tenho uma empresa, tenho uma filial, tenho isso, tenho aquilo, eu dava a pé, agora já tenho carro, isso, tenho aquilo, e vai estar feliz da vida, porque Deus deu e multiplicou segundo eles, e prosperou na empresa, prosperou nos negócios, e o tempo vai passando, e quanto mais tu se ocupa, mais rápido parece que passa o tempo, não é verdade? E dali a pouco a veieira chega, a doença vem, e aí bate o desespero, e a minha empresa, e o meu dinheiro, e os meus negócios, e agora? Não salva, irmão, não salva. Essa é a pobreza desse evangelho que está sendo muito pregado hoje. Enquanto Jesus disse assim, olha, não entesoure na terra, vem a enchente e leva, né? Vem o ladrão e rouba, vem a ferrugem e consome, mas entesoure no céu, onde não entra ladrão, aleluia. Louvado seja Deus, ninguém vai roubar nosso salário lá do céu. Ninguém vai roubar, ninguém vai te assaltar, não vai ter ferrugem, não vai ter enchente, não vai ter tempestade. Entesoure no céu, que lá é eterno, não vai acabar, nunca mais. Não sei se falei aqui da outra vez, um pastor amigo meu lá de São Paulo, eu fui pregar algumas vezes na igreja dele, pastor Antônio Campassi, de Santo André, São Paulo. Ele disse que quando a mãe dele faleceu, ele estava muito abalado, muito triste, e ele começou a orar. E aí Deus deu uma visão para ele. Diz que Deus levou ele no espírito, coisa assim, deu uma visão para ele e ele viu o paraíso de Deus, as pessoas lá, e ele enxergou a mãe dele. Deus permitiu ele enxergar. A mãe dele disse, mas não era uma velha naquela idade que ela tinha quando faleceu, era uma jovem, muito linda, estava lá e ele reconheceu que era a mãe dele, mas era jovem, não era velha, doente como quando faleceu. O que é isso? Eternidade. Eternidade, por isso que a Bíblia diz para Deus, 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos, porque senão envelhece. Entende isso? Então essas coisas que Jesus está falando de eternidade e o povo está pensando só no terreno e no material. Ah, mas Jesus não cuida dos meus problemas aqui? Cuida, claro, irmão. Jesus disse que Ele supre as nossas necessidades. Te faz milionário é outra questão. Pode ser que te faça, dependendo da sua capacidade de trabalho, de administração, de profissional e um monte de coisa, e de Deus te abençoar com graça, com saúde e tudo mais. Claro que depende, mas para tudo tem que entender um propósito de Deus. Tem gente que Deus chamou para ser rico, não sabe nem dar um aleluia, não sabe nem ler um versículo bíblico no púlpito, mas ele sustenta missionário, sustenta obra, sustenta a igreja e faz tudo, porque Deus deu condição financeira. Cada um tem um propósito. Agora, quem sabe Deus não te chamou para ser rico, mas te chamou para ser outra coisa. Entenda o teu chamado e a tua vocação. E a Bíblia diz que cada um fique na vocação em que foi chamado. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou feliz dando glória a Jesus, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, mas eu tentei, botei uma escola de informática, trabalhei um tempo, não deu certo, quando eu tenho uma empresa de autopeça, trabalhei um tempo, não deu certo, né? E quando fui para o exército, quis fazer carreira no exército, eu quase morri, tive que voltar a me curar em casa, e não deu certo, até que dali a pouco, pastor pregando o Evangelho, depois que eu conheci essa benção aqui, né? Deus mudou minha vida. Então Deus me chamou para isso, então eu estou aí, glória a Jesus, 40 e tantos anos pregando a palavra. Louvado seja Deus, Deus é fiel. Então entenda o propósito de Deus para a sua vida. Entenda o propósito de Deus para você. Mas tenha uma visão espiritual. Então dentro da tua comunhão, vai ler a Bíblia, vai estudar e vai orar e diga, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me revela. Se você for olhar João capítulo 14, capítulo 16, você vai encontrar o Senhor Jesus falando que o Espírito Santo é o Espírito que nos dá sabedoria, nos ensina, nos guia na verdade, aleluia, e nos faz lembrar do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito nos ensina, nos guia na verdade e nos faz lembrar das coisas espirituais que aprendemos do Senhor. Então creia e confia no Espírito Santo. Mas Espírito Santo, cuidado, ele habita em nós. Então você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo dentro de você e não aqueles que estão por aí. Eu sou pentecostal e creio na revelação e na profecia. De vez em quando Deus me dá alguma revelação, alguma profecia específica, mas isso aqui. Mas às vezes Deus me dá, às vezes chamo pessoas, às vezes entrego mensagem, de vez em quando Deus faz na minha vida. Nós somos pentecostais e acredito em profeta. O problema hoje é que nós temos muito falso profeta enfiado no nosso meio e fazendo confusão, iludindo com promessas falsas, e o povo que acredita só nisso e vai atrás e deixa de ouvir o Espírito Santo dentro dele. Aleluia. E a gente precisa ouvir isso, e nessas coisas o Espírito Santo guia a gente.
Há uns anos atrás eu estava, nem sei se devo, mas estava no lugar, já aconteceu mais que uma vez. E eu vi a pessoa pregando um negócio lá, baseado na história de Abraão, não vou entrar em detalhes aqui. E ele fez uma pregação e na hora, que coisa linda, que coisa maravilhosa, extraordinária, coisa voltada para a prosperidade, essa teologia da prosperidade. E na hora eu também achei lindo e aplauso. Foi lá no Rio de Janeiro. Mas daí uma coisa começou a me incomodar assim dentro de mim, mas esse negócio não está soando muito bem, esse negócio, vamos para a palavra. E aí começa a ler, começa a estudar, começa a ver, não, mas estava tudo errado a pregação do camarada, estava toda distorcida. Tu entende? Então, quando você ouve o Espírito Santo, ele não deixa você se enganar, certo? Mas eu recebi uma palavra profética, o profeta veio lá, botou a mão na cabeça, apontou o dedo para mim, orou e profetizou para mim, não sei o quê. Vai para a tua casa, dobra o joelho e ora, Senhor, me confirma isso aqui. Vai para a Bíblia e olhe para a Bíblia, vê se está de acordo com a palavra. Aleluia, porque a Bíblia, ela nos exorta, ela nos instrui e ela nos ensina. É a finalidade da Bíblia que Paulo disse para Timóteo, que ela é apta para nos ensinar, nos instruir na verdade, nos ensinar. É a revelação de Deus. Então vai para lá e olha, mas eu quero uma direção de Deus e o profeta profetizou. Tu sentiu paz no teu coração? Vai orar. A direção, o Espírito Santo habita em nós, ele fala com a gente. E ele fala, mas eu recebi, eu duvidar do Espírito Santo. Isso não é duvidar do Espírito Santo? A Bíblia diz, julga o Espírito do profeta. É verdade. Julgue pela palavra. Julga o Espírito. Se é de Deus ou se não é. Então você vai para a palavra e vai para a oração. E a melhor coisa é aquilo que o Espírito Santo comunica dentro de você. Está inquieto? Não sentiu paz no negócio, irmão? Vai orar. Não vai atrás. Então são coisas assim. Então aquele povo estava desse jeito, tão confuso, não entendia. Jesus querendo trazer toda a revelação do Pai, de vida eterna, de salvação, e não entrava na cabeça deles. Cabeça dura. Mas hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo. Pentecoste aconteceu, o Espírito desceu, ele veio na igreja e Jesus disse, ele vai ficar convosco para sempre. O Espírito Santo não é retirado da igreja. O problema é que às vezes a gente fica resistente nesse negócio, fica acreditando em aqui e lá e coisa daqui e de lá e deixa de acreditar no Espírito Santo aqui dentro. E aí se enganamos com falsas profecias, com falsas promessas, com coisas estranhas. Então toma cuidado, vai orar. Tem profeta de Deus? Tem profeta de Deus. Ouvi profeta de Deus? Muitas vezes ouvi, glória a Deus. Mas vai lá orar e ver se há paz e confirmação de Deus. Não é duvidar do Espírito Santo. Você vê que quando o Senhor veio um anjo de Deus falar com o Gideão, né? Ele disse, então eu vou fazer uma prova. Eu vou deixar uma ovelhinha de lã aqui, esse seco aqui, e o vale aqui é Deus. Senhor, não fica irado comigo. Mais uma vez, agora eu quero a lãzinha seca e em volta o orvalho. Aconteceu de novo. Aleluia. Glória a Deus. Abraão, quando estava intercedendo por Ló e Sodoma e Gomorra lá, disse, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai dizer, não. Ô Senhor, não se irrita comigo, se tiver 45. Senhor, paciência um pouquinho, se tiver 40. E foi descendo até 10, se tiver 10. Aí o Senhor disse, não destruir. Daí o Senhor foi embora, deixou o Abraão sozinho. Abraão estava duvidando? Não. Deus conhecia o coração dele. Então, quando tu tem sinceridade com Deus e ora com o coração sincero, o Pai tem prazer em te responder sim. Te dá direção sim, confia nisso, aleluia, confia nisso. Então hoje é Santa Ceia, culto de comunhão, aleluia, e eu amo vocês, estou em comunhão com vocês, amém, com Deus, aleluia, e podemos participar da ceia junto? Não está triste comigo? Não? Glória a Jesus. Não está triste com o irmão do seu lado, a irmã do banco? A sua comunhão com Deus começa a sua comunhão aqui, amém? A gente tem o costume de sempre orar para encerrar a pregação. Deixa eu concluir o que eu estou dizendo aqui então, antes de orarmos. Que é ceia. Ceia é esse culto que nós testemunhamos da nossa comunhão. E a nossa comunhão com o Pai começa aqui. Tanto que Jesus, na oração do Pai Nosso, disse assim, se você não perdoar teu irmão, vosso Pai também não perdoa você. Então quer dizer o seguinte, se você não tiver em comunhão com o seu irmão, você não está em comunhão com Deus. Porque o Espírito de Deus habita nos nossos corações. E Paulo diz, por acaso está Cristo dividido? Quer dizer, não, eu estou comunhão com o Pai, mas não me dou com esse, não me dou com aquilo. Ele quer distância. Está, às vezes, até com raiva. Está dividido o corpo? Não. Então, Santa Ceia é comunhão. Então, ore, perdoe. Se tiver que alguém pedir perdão, vai e peça perdão. A gente tinha muito uma visão antiga assim, hoje eu não estou bem, não vou tomar ceia, mês que vem eu tomo, porque eu sou uma autopunição, resolver seu problema. Não, tem alguma coisa, resolve, mas não fica sem. Não fica sem.
testemunha da sua fé, fortalece a sua fé, não fica sem, não nega a sua comunhão. Ah, mas estou com um probleminha, resolve o problema, mas participa da ceia. Posso participar da ceia em pecado? A Bíblia diz que não. Então resolve o problema do pecado, pede perdão para quem tem que pedir, reconcilia com quem tem que reconciliar, e Deus vai nos abençoar. E onde há comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, amém? Isso é comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, vida eterna, certo? Então queremos a bênção e queremos a vida, vamos preservar nossa unidade de corpo de Cristo na comunhão, amém? Deus abençoe os irmãos. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te louvamos essa noite por sua graça, bondade e misericórdia. Tua mão de bênção e de favor esteja sobre a tua igreja neste lugar, Senhor, cercando com glória, ó Pai, acrescentando a cada dia vida abundante, graça, salvação, Senhor Jesus Cristo, resgatando vidas e almas nesta cidade, prosperando a tua causa, aqui o teu reino neste lugar. Queira abrir o céu, Senhor Jesus Cristo, derramar da tua bênção, derramar da tua graça, da tua unção, e mover deste lugar, Senhor Jesus Cristo, com sinais, maravilhas e prodígios, para salvar, resgatar, socorrer o aflito, necessitado, ó Pai, e tua mão de socorro se manifeste, Senhor Jesus Cristo, que possamos crescer na graça, na comunhão, no conhecimento do Senhor, na vida contigo, Senhor. Tua mão, Senhor Jesus, esteja ao nosso favor, e tua glória sobre nós, Pai, nos guarda, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe. Obrigado.